Hello, boys and girls. This is Teacher Leo, straight from my house. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Galerinha do sexto ano. Hoje a gente vai ter uma aula muito interessante, muito legal sobre Industrial Revolution. Revolução Industrial. Muito legal. Muita coisa interessante. É o começo de tudo, né? O começo desse mundo moderno que a gente vive, né? Obviamente, o que é o começo? Né? O começo, muita gente pode argumentar, não, o começo é lá no Big Bang, é quando o universo começou, 13 bilhões de anos atrás. Mas, assim, o mundo realmente começa a tomar a guinada de modernização, né? E aí surge o conceito do capitalismo. O capitalismo que a gente vive hoje realmente surge aí na Revolução Industrial. Muitas soluções, né? Tornou a vida muito mais confortável, ela muito melhor, mas, ao mesmo tempo, outros problemas também surgem, né? Como tudo na vida, como tudo. Toda solução também traz algum problema com ela. A intenção sempre é que essa solução, ela traga, na hora da gente pesar, ela traga mais benefícios do que prejuízo. Mas aí a gente também tem que trabalhar em prol de consertar esses prejuízos, ok? Então vamos lá, vamos aprender primeiro esse conceito aqui, ó, Industrial Revolution. O que é isso, né? E aí é o primeiro conceito que vocês devem anotar, boys and girls. Industrial Revolution, né? A revolução industrial. Okay? That is it. What is it? Let's go. What is it? Ok? Então vamos lá. Apagar aqui, porque vocês podem pausar a hora que vocês quiserem para copiar. Então, the Industrial Revolution was the transition to new manufacturing processes in Europe and in the United States in the period from between 1760 to 1820 and 1840. This transition included from going hand production methods to machines, new chemical manufacturing, iron production processes, the increasing use of steam power and water power, the development of machine tools, and the rise of mechanized factory systems. Então, bem broad aqui, né? Uma explicação bem ampla do que é a Revolução Industrial. Foi a mudança dos processos de produção, né? Para a gente ser mais claro, né? A Revolução Industrial é exatamente a mudança da fase da produção manual, da produção que a gente chama de artesanal, tá certo? Para a produção em larga escala. A produção utilizando máquinas, né? Utilizando ferramentas que potencializam essa produção. Por que é chamada de revolução? Qual é o significado da palavra revolução? A gente às vezes associa muito com guerra, com combater, né? Mas a revolução é exatamente quando acontece uma palavra que está muito hoje em uso, né? É uma disruptura, uma quebra daquele processo antigo e surge um novo conceito. E esse conceito altera as coisas de maneira sobremaneira, né? Altera variavelmente, né? As relações, as coisas que acontecem na humanidade. Então, basicamente é isso. Até então, as pessoas produziam de maneira artesanal, então, se a pessoa fosse produzir uma mesa, a pessoa ia produzir uma mesa, vamos dizer que levassem, vamos dizer, um artesão, né? Um carpinteiro bem qualificado, ele leve 2, 3 dias para fazer uma mesa, né? E aí, esse carpinteiro não tem o que fazer, né? Ele não tem o que fazer. Só ele vai ter o dia de folga dele, vamos dizer que ele consiga fazer 3 meses por semana, seja muito produtivo e consiga fazer 3 meses. Trabalha de segunda a sábado,
e no domingo ele folga. Não tem jeito. Se você quiser, né? Aquele carpinteiro vai fazer aquela quantidade. Na Revolução Industrial, quebra-se esse conceito, né? Então, agora você tem uma pessoa que já não precisa mais ter a habilidade de um carpinteiro, aquela habilidade manual artesanal. Essa pessoa é capaz de fazer centenas, digamos assim, de mesas, tá? E aí você vem a questão, né, do capitalismo. O dono daquele maquinário, o dono do dinheiro, o dono da estrutura diz assim, opa, se eu com a máquina e uma pessoa eu consigo fazer 100 na semana, 100 meses na semana, se eu tiver 10 eu consigo fazer 1000. E aí vem esse conceito de quanto mais melhor. Esse processo ele surge lá na Europa e nos Estados Unidos, nesse período aí de 1700, né? Entre 1760 a 1820 e 1840, certo? Então, mais ou menos por aí. O que é que se usa? Se usa essas máquinas, né? Elas são feitas, elas muitas vezes são através do vapor, então você tem que se produzir energia, né? Através dessa energia eles trabalham no vapor e também com a água, water machines, né? Também com a força da água para fazer esses processos e também produtos químicos, né? E produção de ferro também para outros processos. Então, resumindo, tudo passou a acontecer de maneira muito mais rápida. Consequentemente, também a gente tem aí aquela história, né? A disruptura causa isso. É um processo, uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Então, um carpinteiro, ele conseguia fazer 3 meses por semana, obviamente ele tinha um preço, vamos dizer, eu preciso de um dinheiro para poder sustentar a minha família. Então, ele cobrava um valor. A partir do momento em que você consegue fazer 100 com uma pessoa que nem tem a mesma qualificação, isso é um carpinteiro, né? Quando eu digo um carpinteiro super qualificado. Então, levou anos e anos e anos para ele chegar àquela qualificação. Chega agora uma pessoa sem qualificação nenhuma, que aprende a mexer numa máquina, consegue fazer 100. Qual a tendência de acontecer, do preço da mesa? É de cair vertiginosamente. E qual é a tendência? É que mais pessoas passem a ter acesso àquela mesa. Se antigamente só uma pessoa que tem uma condição razoável para pagar, vamos trabalhar assim, vamos dizer, ó, eu vender cada mesa por R$ 500. E aí dá R$ 500, R$ 1.500, vezes 4, R$ 6.000. Pronto, R$ 6.000 eu consigo viver bem com a minha família. Agora, o capitalista, né, o dono do processo, ele vai vender, ele ainda vai ganhar muito dinheiro, que ele vai conseguir fazer 100 com uma pessoa só, ele vai vender o venda a 100, de 500 eu vendo a R$ 100, e ainda assim ele vai ganhar muito dinheiro, porque ele vai vender 100 mesas a R$ 100, ele vai ganhar 10 daria 1.000, 100 daria 100.000. Então, um carpinteiro, isso daí, um carpinteiro, então, ganhava R$ 6.000, agora você tem um capitalista ganhando R$ 100.000, faturando R$ 100.000. Obviamente, tem as despesas dele, ainda tem que pagar o salário. Com certeza, ele ou o funcionário dele paga muito menos do que o carpinteiro, você não tem qualificação, naquela época não existia legislação trabalhista, então ele dizia, eu pago a você R$ 2.000. Pronto, paga um terço do que o carpinteiro, e a pessoa não tem qualificação nenhuma, mas diz assim, oxe, ok, estou trabalhando na agricultura, e aí ia trabalhar para o capitalista. E aí o capitalista ganhava R$ 98.000. Tudo bem, tem o custo de energia, ele teve que comprar a máquina, essa máquina levava um tempo para se pagar, né? Porque você tem... Mas veja quanto dinheiro o capitalista ganha sem fazer nada, só com investimento. Mudou muita coisa de lá para cá, gente? Não. Não mudou muita coisa, não. A diferença hoje, talvez, é que a gente pode dizer assim, que está um pouquinho mais, digamos assim, democratizado. Um pouco mais democratizado, mas não democratizado o suficiente. Que é o que acontece, né? Hoje em dia, a gente hoje está vivendo a nova revolução, a revolução do conhecimento. Então, às vezes, você não tem o capital, mas se você tiver o conhecimento, às vezes você consegue. Mas a verdade é que o capital exerce influência muito, muito, muito forte. Então, o que mais você tem, hoje em dia, a gente que não tem o conhecimento, mas tem o capital,
e continua ganhando muito, muito, muito dinheiro. Não vou entrar no mérito de se está certo ou se está errado. Inclusive, é um tema aí até para outras aulas, talvez ética, né? Talvez história, a gente falar um pouquinho sobre isso. Até um debate, a parte até em português mesmo, aí, nas aulas de produção textual, mas a gente não vai tratar desse mérito aqui agora, não. Ok? Então, textile were dominant industry of the Industrial Revolution in terms of employment, value of output, and capital invested. The textile industry was also the first to use modern production methods. Então, a indústria têxtil foi a grande, né? Aqui realmente despontou aí nesse período, tá certo? Que aí você produzindo máquinas, né? Você tinha máquinas em que você produzia em larguíssima escala, como tem até hoje, né? Uma máquina produz milhares de camisas aí por mês, tranquilamente. Quando você tinha um artesão apenas fazendo aquela roupa, vamos dizer que a pessoa levava, sei lá, algumas horas para produzir uma camisa. Então, você faz a conta, vê que agora você massifica, né? Você vê aquela cultura de massificar. Uma alta produção, porque aí você reduz muito os custos. Tá? The Industrial Revolution began in Great Britain, and many other technological and architectural innovations were of British origin. Okay? Então, começa lá na Grã-Bretanha, tá? a Revolução Industrial, tá? E vai se alastrando ao redor do mundo. By the mid-18th century, Britain was the world's leading commercial nation. Então, por conta disso, a Grã-Bretanha se transforma na nação que mais vende no mundo, né? Controlling a global trading empire with colonies in North America and in the Caribbean, and with major military political hegemony in the Indian subcontinent, particularly with the proto-industrialized Mongol Bengal through the activity of the East Indian Company. The development of trade and rise of business were among the major causes of industrial revolution. Então, você tem a Grã-Bretanha, né, nesse período aí, por exemplo, né, não tanto Estados Unidos hoje, né? A gente tem hoje um grande superpotência surgindo aí, que é a China. A China já já a segunda maior potência do mundo, e já encostando nos Estados Unidos, a gente tem a previsão que dentro de mais 5 anos apenas, 5 a 6 anos, a China ultrapassa os Estados Unidos, né? Então a gente tem realmente essa divisão, esse divisor de águas, mas vamos dizer assim, Estados Unidos dos anos 90, né? Aquela dominância americana, anos 80, anos 90 ali, vamos colocando os 90, começo dos anos 2000, dominância total, né? Já que a Guerra Fria se acaba ali no finalzinho dos anos 80, né? 89, com a queda do Muro de Berlim. E aí os Estados Unidos realmente a grande potência do mundial, o grande vendedor para o mundo de serviços, de produtos, chegada da internet, a língua mais falada do mundo, então dominância total americana. A gente tem essa relação parecida nesse período aí no século XVIII, começo do 19 ali, tem essa dominância total aí da Grã-Bretanha, né? Eles, tanto do ponto de vista comercial, eles é que começam essa revolução industrial, então eles que dominam os insumos, porque eles têm grandes colônias, tem os Estados Unidos, tem as Índias, né? Então o Caribe, então grande chegada de insumos para essa produção, tá certo? Uma força bélica incrível como os Estados Unidos têm hoje, tá certo? E aí a gente entende o porquê do surgimento disso daí, né? Você tem também ali um crescimento pujante de uma classe média de pessoas interessadas em consumir. E aí o desejo de consumir gera o surgimento da Revolução Industrial, o investimento pesado em tecnologia, né? Não precisa, por exemplo, as universidades de Cambridge e Oxford são mais velhas que o próprio Brasil,
né? Então, só para ter uma ideia, né, do como eles estão anos-luz, estavam anos-luz à frente da gente. Então, investimento pesado em tecnologia, em desenvolvimento de tecnologia. E aí também uma necessidade mundial por consumir, por consumo. Você tem ali a Revolução Francesa, o poder indo um pouco mais para a mão do povo, se democratizando um pouco mais, né? E as próprias colônias, os Estados Unidos também, além de ser um mercado fornecedor, também era um grande mercado consumidor, tá certo? Então, essas foram as maiores causas, né? The rise of business. Então, a necessidade mundial de consumo, tá certo? The Industrial Revolution marks a major turning point in history, né? Já falou, é um momento assim, né? Um turning point, é como eu disse, um momento assim que dá uma reviravolta na história mundial, né? A gente vinha de um período ali feudal, um período de pouca atividade econômica na Europa, né? A gente está saindo ali, né? Está saindo ali daquele período feudal em que tudo era muito, como é que se diz? Tudo era muito rural, que tinha o dono da terra, tinha pessoas que trabalhavam na terra, e essas pessoas que trabalhavam na terra para trabalhar já que era do senhor feudal, tinham que pagar o senhor feudal com impostos, né? Como parte daquela produção deles, e era aquela vindinha mundana, né? O que é que acontecia diferente ali? O que acontecia era guerras, aquela guerra, um querendo dominar o outro, um querendo mais, querendo entrar na terra do outro, que era mais produtiva, etc e tal, o poder, tá? Então você tinha uma indústria aí bélica de proteção, de guerrear, tá? E você tinha também aí uma questão, um pouco aí de um mercado, de um comércio, que era exatamente, mas não era em todo lugar. Em algumas regiões, região de passagem de pessoas, de movimentação de um lugar para outro, ali naquelas cidades ali você tinha um comércio, né? As pessoas, mas como eu disse, daquela forma bem artesanal. E aí vai surgindo essa necessidade de, peraí, vamos produzir mais. Tem gente querendo consumir mais. Vai começando a surgir uma classe média. Na França, já existia uma sociedade razoavelmente estabelecida, né? Você tem aí na própria Grã-Bretanha, tem algumas colônias nos Estados Unidos e por aí vai, tá certo? Então, almost every aspect of daily life was influenced in some way. Então, como eu disse, né? Aí saiu gerando uma revolução. Por isso que é chamada de Revolução Industrial. In particular, average income and population began to exhibit unprecedented sustainable growth. Some economists have said the most important effect of the Industrial Revolution was the standard of living for general population in the Western world began to increase consistently for the first time in history, although others have said that it did not begin to meaningfully improve until the late 19th and 20th century. Bom, então, isso daí, né, essa revolução industrial, causa um impacto positivo em todo mundo, porque você tem aí aquele pessoal que estava mais capitalizado, os comerciantes mais capitalizados, e começam a investir nisso daí, começam a produzir, mas ao mesmo tempo eles não conseguem consumir, produzir e vender, então você tem com um comércio mais pujante, mais pessoas, né, dispostas a vender aquele produto, que começa a produzir muito, você tem que vender para alguém, as pessoas compram e já revendem, já começam a atacar outros mercados consumidores. Você tem, por mais que se pague muito pouco, por mais que essas pessoas não tenham qualidade de vida quase alguma, por mais que né, a questão de saúde seja realmente deixada em segunda mão, mas você tem uma quantidade enorme de pessoas dispostas a trabalhar nessas indústrias, nessas fábricas, preferindo sair do rural, da vida rural e vir trabalhar na fábrica. Porque a pessoa não tem acesso a dinheiro nenhum, a pessoa trabalhava pela subsistência, trabalhava só para comer. E quando sobrava alguma coisa, fazia algum escambo, naquela época existia alguma moeda, mas era muito, muito pouco aí.
pessoa com pouca qualidade de vida, mas pelo menos tinha acesso a mais coisas. Então, as pessoas vão para as grandes cidades, aí começa realmente a primeira leva, né, de êxodo, né, o êxodo rural, né, saindo do rural e indo para o urbano. Primeiro momento aí da história da humanidade. Leva grande de pessoas, começa a ir para lá. Isso causa uma melhora, não, mesmo que não muito grande, novamente, mas causa uma melhora, tá certo? Obviamente, essas pessoas começam a ter necessidades. Antigamente, as pessoas era consumo só para comer, roupa para vestir e nada mais. Agora, essas pessoas trabalham em lugares que não dá para ter tudo, então as pessoas têm que comprar comida, têm que comprar roupa, têm que comprar outras necessidades, tá certo? E aí você começa a ter uma mudança significativa na vida das pessoas, né? E os insumos também, investimento na área aí naval, porque tem que buscar mais produtos. Então, começa realmente as pessoas que têm condição começam a ir mais para a universidade para poder desenvolver tecnologia. Então, veja como a roda começa a girar, né? Da economia, do capitalismo, né? Começa a girar. Feito qualquer economia até hoje, né? Quando o dinheiro começa a girar, as coisas começam a acontecer em todo sentido. GDP per capita was broadly stable before the Industrial Revolution and the emergence of modern capitalist economy. Então, aí surge o capitalismo. Basicamente, aí é o momento em que surge de verdade o capitalismo, né? While the Industrial Revolution began an era of per capita economic growth in capitalist economies. Economic historians are in agreement that the onset of the Industrial Revolution is the most important event in history of humanity since the domestication of animals and plants. Então, depois, então, aí, então, desde lá da Revolução Agrícola, ele fala aí da domesticação de animais, mas lá na Revolução Agrícola acontece meio que em paralelo, né? O homem, isso daí vai ser lá milhares de anos atrás, né? Em que o homem, ele entende, o homem é nômade, ele sai andando, acho que é em torno de, vamos colocar, entre 6 e 10 mil anos antes de Cristo. O homem é um nômade, né? Ele é hunter-gatherer, né? A gente fala na linguagem inglesa, hunter-gatherer, né? Ele é um caçador e pegador, né? Que ele sai pegando, ele sai colhendo as coisas e comendo, ele sai andando em grupos e comendo, e quando vê uma caça, mata, come ali, depois segue em frente. Chega um momento na Revolução Agrícola que o homem diz assim, peraí, se eu, ao invés de ficar andando para cima e para baixo, eu pegar essas coisas aqui, ele descobre que a semente, se ele joga, daqui a pouco floresce. Então, ele cresce uma planta. Peraí, se eu pegar essas coisas que eu como aqui, pegar e plantar aqui a sementezinha, ele faz e, opa, deu certo. Perto de uma região que tem um rio para poder aguar aqui, né? Para fazer a irrigação. Funciona. E mais ou menos em paralelo, ele pegou para ter uns animais aqui que não representam muita ameaça, é pacífico. Vou segurar esse daqui. E aí ele vai vendo os mais agitados, ele mata ou libera, os mais mansos ele vai mantendo, e aí ele vai fazendo a seleção de DNA. Então, essa revolução, que aconteceu há milhares de anos atrás, os historiadores consideram a Revolução Industrial como a mais importante desde aquela época. Ok? Na verdade, fala since the domestication of animals and plants. Então, interessantíssimo, né? The precise start and end of the Industrial Revolution is still debated among historians, as is the pace of economic and social changes. Ok? Então, é interessante, a gente tem algumas teorias a respeito aí de quando essa Revolução Industrial termina, né? A gente pode até argumentar que ela não terminou ainda, tá? A Revolução Industrial, porque não está sempre tendo alguma novidade, não está sempre criando alguma coisa não está sempre sendo feita de uma maneira diferente, então a gente pode argumentar que não acabou. Outras pessoas argumentam que acabou-se a era industrial, agora a revolução da informação, né? É outra revolução. Então,
pessoa que tem acesso à informação, ela tem um diferencial e aí ela causa disrupturas. Disrupturas acontecem dessa maneira. Por exemplo, a internet, né? A internet, ela causa uma disruptura, ela causou, quando ela se massificou, a internet, se eu não me engano, ela foi criada lá nos anos 60 ainda, né? 60, 70, vem a criação do PC, né? Que é o Personal Computer, computador pessoal. Anos 90 vem a ideia de se criar, de disponibilizar a internet para as pessoas, e aí, já no fim dos anos 90, acontece a revolução de empresas usando a internet para ganhar dinheiro. Isso por si só criou outra disruptura imensa, não só na área da produção, mas na área da educação, na área da informação, prestação de serviços. Hoje em dia as pessoas não precisam trabalhar numa fábrica para sobreviver ou trabalhar na agricultura. Hoje em dia tem o setor de serviços, né? São exatamente as pessoas que não produzem nada, elas prestam serviço. Por exemplo, eu como educador, eu não produzo nem nada físico. Minha produção é intelectual. Minha produção é ajudar vocês a ficarem mais inteligentes, né? A se educarem, a adquirirem mais conhecimento. Eu sou um mero prestador de serviço, certo? Então, eu preciso estar sempre investindo nisso daqui, ó. Estar sempre investindo na cachuleta, sempre para trazer novidades para vocês, sempre para trazer coisas interessantes para vocês. Então, existe um debate muito grande aqui dos historiadores, mas eu não vou entrar nesse mérito, tá certo? Só rapidinho aqui, a gente vai falar aqui sobre uma recessão que aconteceu. An economic recession occurred in 1830s to early 40s, when the adoption of industrial revolution, early innovations such as mechanized spinning and weaving slowed the markets matured. Okay? Innovation developed late in the period, such as increased adoption of locomotives, steamboats, and steamships, thus iron smelting, and new technologies such as electrical telegraph, widely introduced in the 1840s and 50s, were not powerful enough to drive higher rates of growth. Ok? Então, a gente volta para a questão dos dias de hoje. Até hoje é debatido isso daí, né? O que causa crescimento econômico é aumento de renda, né? Então, existe sempre aquele embate. O capitalista, o dono, o que chama capitalista? Vem do capital. Então, o dono do capital, ele está sempre querendo ganhar mais. Como é que ele ganha mais? Então, ele vendendo, quanto mais caro ele puder vender o produto dele, ele vai vender. Quanto mais puder reduzir custos, ele vai reduzir. Então, ele trabalha o máximo possível para pagar o menos possível aos seus funcionários. Ele pensa dessa forma. Quanto menos eu pagar meus funcionários ou reduzir custos de algum lugar, mais essa distância aqui entre o meu preço de venda e o meu preço de produção é a margem de lucro do capitalista. Obviamente tem imposto ainda no meio, mas depois você paga imposto, né? Você tem o lucro. Então, o capitalista sempre pensa em ganhar o máximo de lucro possível e achatar salário é uma delas, né? Então, já nos anos 30, 1830, 1940, começa a acontecer, começa a haver um platô, a gente chama isso de platô, né? Vai chegando um momento que vai estacionando. Por quê? Porque o domínio é do patrão, concorda? O patrão, ele é o dono do capital, ele é o dono do equipamento, ele é o dono do prédio. Então, o patrão, ele contrata quem ele quiser, do jeito que ele quiser, nas condições que ele quiser. Hoje existe uma lei trabalhista que garante o mínimo, que diz assim, ó, você tem que proporcionar esse mínimo. Mas, se você tem uma alta demanda, tiver muita gente querendo aquele emprego, você vai fazer o quê? Você vai dar o mínimo aí. Naquela época, o mínimo era praticamente nada, porque não existiam leis trabalhistas, né? Vem surgir depois aí. Então, o mercado consumidor começa a estacionar, porque as pessoas não têm dinheiro para consumir. Então, começa, até hoje, esse debate existe, né? O capitalista quer pagar o mínimo possível, mas são as pessoas que consomem o produto capitalista. Então, é uma eterna discussão. Então, mais ou menos foi o que aconteceu aí nesse período, e eu perdi um tempinho falando sobre isso, porque é muito atual, é um tema muito, 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 muito atual. Ok, boys and girls, então, para a gente finalizar, né, to wrap it up, a gente vai, eu vou pedir um pouquinho, tá certo? Que vocês falem sobre a Revolução Industrial, tá certo? Em outras fases.
certo? Então, eu vou pedir que vocês façam uma pesquisa aí sobre a Revolução Industrial no Brasil. Quando é que a Revolução Industrial ela chega no Brasil? Quando é que ela vem causar um impacto no mercado brasileiro? Certo? Uma dica é que isso vem acontecer em torno de 100 anos depois, né? Aí, na verdade, mais 100 anos da criação dela, mas a lei de 30 a 40, em torno de 100 anos depois é que a gente vem começar a se beneficiar disso daí. Faça uma pesquisinha, 1 ou 2 parágrafos, coloquem no Class App, postem lá e mandem para a gente. Tá bom, boys and girls? Teacher Leo vai ficando por aqui, desejando a todos a great weekend. Bye.